Voltamos com eleições 2016, estamos conhecendo as ideias dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre que não participaram do debate da Band, aqui no Grupo Bandeirantes, no dia 8 de setembro. Conversamos agora com Júlio Flores, do PSTU. Uma boa noite, candidato. Obrigado pela presença conosco. Boa noite, Osíris. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa. Por que ser candidato à Prefeitura de Porto Alegre? Para transformar essa cidade, o Estado e o país, com um governo socialista dos trabalhadores, né? Um governo que seja formado por conselhos populares, em que as pessoas, os componentes desse governo, sejam eleitos, desse conselho, sejam eleitos nas fábricas, nos locais de trabalho, nas escolas, nos locais de moradia, nos bairros populares, né? Para compor um governo completamente diferente, né? Em que as pessoas, os trabalhadores vão governar diretamente, ou seja, nós pensamos algo assim como 300, 400 conselheiros que se reúnam a cada 2 meses, mais ou menos, ou a cada mês, conforme a necessidade, para votar as políticas do governo. Trabalhadores, né, de toda a cidade, e que decidam, inclusive, a indicação e a destituição, né, dos secretários municipais, e ao qual, obviamente, o prefeito e o vice, né, no caso a nossa vice, Vera Rosane, nos subordinaremos a essas decisões, né, dos conselhos populares, né, fazendo uma coisa completamente diferente do que tem sido feito até hoje. Eles conviveriam com orçamento participativo ou o orçamento seria retirado? Na verdade, eles superariam, né, porque o poder de decisão estaria na mão desse conselho, dos conselhos populares, que haveria, claro, conselhos regionais em toda a cidade, que também participariam das decisões e inclusive da decisão do 100% do orçamento, né? Não é uma coisa que se decida a 1%, né, como é hoje, o que é lamentável, né? Mas que os trabalhadores governariam a cidade. Não entrariam os conselhos em rota de colisão com a Câmara de Vereadores? Não, com certeza. Por quê? Porque a Câmara dos Vereadores, em geral, ela é composta pelos partidos tradicionais que defendem o grande capital na cidade e certamente haveria, digamos assim, uma coexistência não pacífica, né, mas uma coexistência conflituosa em que os conselhos populares seriam, em última instância, aqueles que decidiriam, né, e a Câmara, né, teria que referendar essas decisões da maioria da população através dos conselhos populares. Uma das pautas dessa campanha recorrente é a crise da segurança pública. De que forma um prefeito pode auxiliar na segurança pública hoje? Mobilizando a população, né, e discutindo, por exemplo, a legalização das drogas, né, porque, do nosso ponto de vista, com isso nós desarticularíamos o tráfico, né, que tem cooptado os jovens, né, que não estão na escola, aqueles que estão na escola, né, principalmente nos bairros populares, né, para fazer parte, né, dessas quadrilhas. E com isso desarticularíamos o tráfico, colocando na mão, né, do Estado e dos conselhos populares a decisão em relação a esse tema. Por outro lado, eu acho que é preciso, e nós pensamos nisso, né, ter um programa de plano de obras públicas que construa hospitais, moradias populares, escolas, né, que poderia mudar a face da nossa cidade e os trabalhadores poderiam ter onde morar, né, teriam um emprego, porque com isso, com essas obras na nossa cidade, nós geraríamos milhares de empregos, né, e que poderiam absorver todos aqueles desempregados que estão hoje nos bairros populares da nossa cidade para construir a sua casa, o hospital, o posto de saúde, né, a escola e as obras de infraestrutura e segurança e saneamento básico, né, para garantir uma melhor condição de vida para as pessoas. Isso necessariamente, né, retiraria os meninos, as meninas, né, da rua, né, e os colocaria, enfim, na escola, na vida, em melhores condições de vida na nossa sociedade. Que projeto teria para a Guarda Municipal hoje? Nós unificaríamos a Guarda Municipal, lutaríamos por isso, né, com a Polícia Civil e a Brigada Militar, constituindo uma polícia única, desmilitarizada, em que a população pudesse eleger os chefes de polícia ou delegados, seja lá como for que eles venham se chamar nessa nova condição, né? Enfim, acabaríamos, essa é a luta nacional, porque envolve Estado, município e o governo federal,
que a abolição da Brigada Militar, né? Mas a constituição de uma nova polícia, desmilitarizada. Né? A população se queixa muito do nó do trânsito, mobilidade urbana. Que projeto o PSTU tem hoje para o transporte municipal? Olha, é preciso apostar em outras alternativas, como o metrô, né? Como o transporte hidroviário, né? No nosso rio Guaíba, o lago, conforme consideram outros tantos. Mas também nós precisaríamos de uma mudança no transporte coletivo de conjunto. Né? Nós estatizaríamos o transporte coletivo. Né? Os modelos da Carris? O que a Carris é hoje? 100% Carris, né? Controlada toda a frota? Toda a frota. Incorporaríamos toda a frota das empresas privadas, né? E os próprios trabalhadores, né? Que hoje prestam esse serviço, né? De maneira com qualidade. Né? Quem nos castiga a população são as empresas que fazem com que a gente tenha ônibus, né, caindo aos pedaços, né? Enfim, que uma tarifa cara, né? E que nós, obviamente, lutaríamos para ter aí, né, um passe livre para os desempregados e para os estudantes, né? Porque um desempregado poder tranquilamente buscar, né, o seu emprego na nossa capital, precisa do transporte coletivo para isso. Né? Então, nós efetivamente colocaríamos, né, 100% Carris no nosso transporte. Saúde pública. Hoje é uma rede de postos, alguns 24 horas, outros não. As filas não diminuem, há uma questão de gestão. Como resolver isso no programa de vocês? Está dentro do plano de obras públicas, né? Em que nós construiríamos postos de saúde para fazer atenção básica emergencial, né, na saúde, né, para acabar com as filas, né, e principalmente, né, a gente garantir uma rede de atendimento especializado que pudesse garantir que as pessoas não esperassem mais do que uma semana, né, porque isso é um absurdo. E isso necessita investimentos, né, dinheiro público para investir na saúde. E nós retiraríamos, né, esse dinheiro do IPTU progressivo, né? Quem tem grandes propriedades, especialmente aquelas para especulação imobiliária, teriam que pagar mais IPTU. Né? Suspenderíamos o pagamento da dívida com o governo federal, que hoje está mais de R$1 bilhão, né? E suspenderíamos as isenções fiscais para as grandes empresas que hoje, né, não pagam impostos. Né? Então, acho que seriam elementos fundamentais para a gente garantir esse dinheiro para aplicar, inclusive nesse plano de obras públicas, que seria gerado, né, por uma empresa municipal de obras, né, pública, né, que fosse oriunda da expropriação das empreiteiras, né, das incorporadoras, das construtoras, especialmente aquelas que estão envolvidas na Lava Jato. Que projeto o PSTU tem para o Cais Mauá, o Cais do Porto? Que a população espera há muito tempo uma obra, agora o Tribunal de Contas está avaliando a situação ali. Que projeto seria colocado? Olha, nós precisamos revisar todo aquele projeto, né? Porque nós não concordamos com as parcerias público-privadas, né? Nós achamos que tem que ter um controle da população sobre isso, né? E acho que é preciso passar por uma revisão profunda, né? Em que a população pudesse decidir, e os conselhos populares, portanto, pudessem decidir a destinação de como refazer todo esse processo aí, porque do nosso ponto de vista não está correto. A capital vem perdendo nas últimas 2 décadas investimentos e empresas que saíram, ora pela questão segurança, ora pela questão tributária aqui de Porto Alegre. Como segurar essas empresas? Na verdade, aquelas empresas que não se interessam por investir, por estar na nossa cidade, né, e que abandonarem a nossa cidade, nós vamos tratar de penalizar, né, aqueles que demitirem, aqueles que quiserem se retirar daqui por conta dessa reorganização tributária, né, a gente lutaria para confiscar os seus bens, para que os bens ficassem aqui, os trabalhadores ficassem aqui, e a gente pudesse, com essas empresas, fazer uma cidade dos trabalhadores. Falou em IPTU progressivo, como é que seria essa nova matriz de IPTU aqui para Porto Alegre? É preciso fazer uma revisão profunda, porque, digamos assim, nós teríamos, por exemplo, aquelas que diferenciar, né, os empreendimentos privados, as empresas, do imóvel residencial. Né? O imóvel residencial certamente teria um tratamento diferenciado, mas aquilo que envolve
patrimônio, empresa, etc., teriam um pagamento superior. Por outro lado, as grandes propriedades seriam taxadas progressivamente cada vez mais, conforme seja o seu tamanho, né, digamos assim, a renda do proprietário, etc., de tal maneira que seja justo. Né? E também que nós tenhamos aquelas pessoas que ganham, as famílias que ganham até 3 salários mínimos poderiam ter uma isenção de impostos, né? Porque, de fato, é totalmente injusto, né, o modelo que nós temos aí do IPTU. A gente tem mais 30 segundos. Qual é o projeto para a IPTC hoje? A IPTC, acho que tem que ser rediscutido, né? Não pode ser uma indústria das multas, etc., né? Mas nós precisamos que tenhamos, né, uma fiscalização do trânsito de maneira tal a gente ter uma mobilidade que, digamos assim, conduza os trabalhadores de maneira digna na nossa capital. Obrigado, Júlio Flores, PSTU, pela presença aqui no nosso Eleições 2016. Sucesso na campanha. Um grande abraço, fora Temer, fora todos, né, aqueles que estão envolvidos na corrupção. Obrigado, candidato. Eleições 2016, olho no seu candidato, olho no voto.